Oi, gente! Na atividade de hoje, nós vamos propor um experimento sobre uma outra força evolutiva que se chama deriva genética. Recapitulando, a gente já aprendeu e já fez experimentos sobre mutações, Então, mutações são a fonte de variação dos organismos. Os organismos eles se modificam ao longo do tempo por causa das mutações, que são pequenos erros ou falhas durante o processo de replicação do material genético e que garantem modificações para esse organismo, que podem ser modificações deletérias, que foi o que a gente viu com o nosso experimento, modificações neutras e modificações benéficas. Então a gente tem vários tipos de mutações, E aí, a partir dessa variação, a gente tem uma fonte de variação, que são as mutações, geram-se organismos que têm características que podem ser melhor adaptadas do que outros. E aí entra a força evolutiva que a gente viu no experimento passado, que é a força de seleção natural, onde os organismos que possuem características, modificações que garantam a ele uma maior adaptabilidade, uma maior vantagem para aquele ambiente, naquele tempo, naquele clima, naquele ecossistema, ele tende a ser selecionado, a ser favorecido em virtude de outras espécies, que podem estar menos adaptadas do que aquela. Então a seleção natural ela atua dessa forma. Só que ainda assim existe uma outra força evolutiva que se chama deriva genética, que é tão importante quanto a seleção natural. Muitas vezes a gente pensa que os organismos eles só evoluem por seleção natural, então que todos os organismos que sobreviveram hoje eles são resultados da seleção natural porque eles estavam mais bem adaptados do que outros. Só que existe uma outra força evolutiva que é a deriva genética e a gente vai fazer um experimento agora para ver como que ela atua sobre os organismos. Vamos lá? Primeiro vamos configurar a nossa placa de Petri. Aqui a gente tem a nossa placa de Petri e vamos configurar em Setup. Vamos diminuir essa placa de Petri para 10 por 10. 10 por 10. Para ficar pequena. Depois eu vou comentar um pouco sobre isso, mas um ambiente pequeno. E aí, nos nossos outros dois experimentos, a gente deixou a taxa de mutação em 2%. Nesse experimento, é muito importante que a taxa de mutação seja 0%. Por quê? Eu não quero que exista variação nenhuma nesses organismos que eu vou selecionar ao longo do tempo. As mutações são as fontes de variação dos organismos, Então, todo organismo, eu, você, os animais, plantas, possuem uma taxa de mutação. Essa taxa de mutação geralmente ela é muito baixa, mas existe uma taxa de mutação. Aqui eu vou zerar 100%. Então, as bactérias aqui do Avida, as bactérias digitais, elas não vão mudar, pode passar uma infinidade de tempo. Com a taxa de mutação 0.000, nunca vão mudar, vão continuar sempre com o mesmo DNA. Isso é importante também, até para entender como que a evolução funciona, Se a gente tivesse um organismo com taxa de mutação 0%, os organismos sempre seriam iguais, Partindo do ponto de vista que são bactérias, Bactérias não têm reprodução sexuada, etc., mas não é o assunto do nosso experimento. E aí, não sei se vocês viram, eu arrastei 2 vezes o ancestral. Então eu tenho um ancestral e um ancestral ponto 2. Mas ele é o mesmo organismo, ele tem o mesmo DNA, que eu peguei da mesma fonte, o mesmo material genético. Aqui só separou em ancestral ponto 2 para separar, Exatamente, eu criei uma cópia idêntica desse ancestral, mas que é 100% igual a ele. Então a gente tem dois ancestrais, que a gente quer comparar esses dois ancestrais. Então prestem bem atenção nas condições do nosso experimento. A gente tem dois organismos com DNA exatamente igual, 100% igual, que é o Ancestor e o Ancestor 2, e a gente tem taxa de mutação 0%. Então, esses dois organismos que são geneticamente idênticos nunca irão mudar. Então, eles continuarão a vida inteira 100% idênticos. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou isolando totalmente a força de seleção natural. Não sei se vocês captaram, mas se eu tenho dois organismos que têm o mesmo DNA e taxa de mutação 0, ou seja, nunca vai acontecer uma variação, não existe mais ou menos adaptado. Então, seleção natural aqui não está acontecendo. Com essas características aqui que eu selecionei, eu estou bloqueando totalmente a seleção natural, porque não existe mais ou menos adaptado aqui. Eles, de fato, são 100% iguais. De fato, na prática, se você pegar um DNA, olhar, é tudo igual. Então, vamos lá. Deixei bem claro aí as condições para a gente entender o que está acontecendo. Então, isso aqui, essas características que eu coloquei aqui, foi para isolar a força de seleção natural, para ver o que acontece.
Então aqui a gente tem um ancestral azul e o rosa. Lembrando que eles são idênticos. Aqui a gente só selecionou o modo, né? Tem que selecionar o modo Ancestor. Já estava aqui salvo mais o modo Ancestor para a gente conseguir visualizar quem é quem. Quem que vai derivar de quem. E vamos colocar para correr. Já falando aqui, se eu tenho dois organismos idênticos que não modificam-se ao longo do tempo e eles têm o mesmo DNA, eu esperaria que ficasse 50% e 50%, já que não existe mais adaptado ou menos adaptado. Mas aqui, não sei se vocês estão vendo, a gente está tendo uma competição, né, entre azul e rosa. Não está 50/50%. Olha só, o azul parece que está dominando um pouco mais do que o rosa. Vocês conseguem ver? Ó, vamos pausar aqui. O azul predominou em relação ao rosa. Olha só, galera. O azul predominou ao rosa. Por que isso aconteceu? Se eu tenho dois organismos idênticos, não chegou a extinguir o rosa, né? Mas você está tendo ali um favorecimento do azul em virtude do rosa. Ele está com uma população maior do que o do rosa. No mesmo ambiente, nesse mesmo ambiente tem os mesmos alimentos, eles são geneticamente idênticos, então eles conseguem utilizar os mesmos alimentos, eles demoram o mesmo tempo para se reproduzir, eles têm o mesmo, tudo igual, gente, tudo 100% igual. E a taxa de mutação estava em 0%. Por que por que o azul está se sobressaindo sobre o rosa? Não era para isso acontecer. Se só existisse a força evolutiva de seleção natural. E aí que entra a força evolutiva de deriva genética. A deriva genética ela é uma força ou mecanismo evolutivo que seleciona ou favorece organismos, principalmente alelos, né, partes do DNA, condições do DNA, por aleatoriedade. Como assim, Matheus? Aleatoriedade, ao acaso. Então, o que a gente acabou de visualizar aqui é que o azul ele prevaleceu sobre o rosa simplesmente por acaso. É igual você pegar e jogar uma moeda. Com a mesma força, com a mesma intensidade, se eu pudesse fazer uma máquina que joga uma moeda com a mesma força, com a mesma condição física do ambiente, ela cairia cara ou coroa. Aleatoriamente, você vai ter mais caras ou mais coroas, por um efeito aleatório. Dentro da evolução, isso também acontece. Por aleatoriedade, o azul prevaleceu em virtude do rosa. Não tem nada que o rosa tem, que o azul tenha, que o rosa não tenha. Não tem nada que faça o azul se sobressair sobre o rosa. Simplesmente aleatoriedade. E isso acontece na vida real. Não sei se vocês não sabiam disso já, mas isso acontece na vida real. E existem organismos que são extintos por aleatoriedade, por deriva genética. Existem organismos que são selecionados, ou seja, sobrevivem por deriva genética. Organismos ou características, partes do DNA daquele organismo que sobrevivem por causa de deriva genética. Ou seja, não é porque ele estava menos ou mais adaptado, simplesmente por aleatoriedade. Geralmente a deriva genética ela não acontece sobre um organismo total, ela acontece sobre parte do DNA daquele organismo. É um pouco complicado, mas é tipo assim, dentro do meu DNA eu posso ter mutações que são favorecidas e passam para os meus descendentes por aleatoriedade. Mas isso acontece com populações também, organismos. E isso é muito comum. Eu coloquei a placa de Petri um pouco menor, 10x10, porque populações pequenas, esse efeito ele é muito maior. Muito maior. Quando você tem uma população muito grande, a aleatoriedade ela fica mais complicada de acontecer. Quanto menor a população, mais fácil isso acontece. Isso é importante porque o que nós humanos estamos fazendo hoje, né, destruindo o ambiente, às vezes catástrofes ambientais naturais, né, tsunamis, terremotos, incêndios, eles podem diminuir uma população e a deriva genética pode atuar muito sobre aquele organismo. E aí ele pode ser extinto por deriva genética, não por seleção natural. Então, essa é uma força evolutiva muito legal de se entender. Vocês podem repetir aqui quantas vezes vocês quiserem. Até na nossa atividade, a gente vai pedir para repetir esse experimento e anotar a proporção, porque vocês vão ver que não é sempre o azul que vai ganhar. Às vezes o rosa vai ganhar, às vezes não vai ter um ganhou sobre o outro, às vezes realmente pode ficar 50-50, mas vai mudar essa proporção, porque é aleatório.
É 100% aleatório. Às vezes o azul, às vezes o rosa. Se eu repetir agora, pode ser o azul de novo. Eu posso repetir de novo e ser o azul de novo, por aleatoriedade. Então, essa é uma força muito legal. Espero que vocês tenham conseguido visualizar isso e respondam lá a nossa atividade. É isso, galera. Tchau, tchau.